Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live aqui pela EBRA, Escola Brasileira de Desenvolvimento Humano. Hoje falaremos sobre o tema emoções como combustível para a nossa realização, a realização do nosso viver. Hoje nós teremos como convidado especial o Jack Santo. Boa noite, Rauliston. Satisfação te ver por aqui, hein? Grande abraço, meu amigo. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Jack. Boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Beleza pura? Beleza. Como é que tá aí em Castelo? Tá chovendo muito? Tá chovendo bastante, É, né? tá? Choveu o dia inteiro hoje. Hoje eu tô fazendo essa live aqui um pouco mais caseira, fazendo de casa mesmo. Uhum. Tá todo mundo um pouco recolhido dessa chuva, né? Falei, hoje eu vou fazer essa live de casa, não vou pro escritório não. E aí, como você tá? Será que você está me ouvindo bem, hein? Tranquilo? Tô te ouvindo bem. É que você falou aí, falhou um pouquinho. Ah, tá. Perguntei se tá tudo bem contigo. Como é que você tá? Sim. Beleza pura. Maravilha. Então, gente, vamos àquilo que nos interessa. Nós temos com algumas pessoas entrando aí para poder ouvir o nosso tema de hoje. E aí, antes de a gente falar sobre o assunto, Jack, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, o que você faz, como que você parou na área de desenvolvimento pessoal. Uhum. Então, hoje, especificamente, eu trabalho na gestão RH de 4 empresas e atendo aí como terapia e coaching online. Eu comecei nesse ramo de desenvolvimento praticamente quando eu fui estudar para um concurso na Caixa Econômica. E aí cheguei lá, encontrei uma amiga e ela falou assim, nós vamos ter curso de PNL. Então foi quando, através desse curso, eu comecei a entrar mais no mundo do desenvolvimento humano. Já tinha conhecido algumas coisas de PNL online, de coaching, já lido alguns livros, tinha conhecimento, mas esse curso na época, em 2013, era tudo longe, 2012, por aí, tudo era longe daqui. O mais próximo era Vitória, né, que já tinha, aqui na cidade interior, que Castelo, que é sul do estado, e aquilo meio que ficava meio na zona de conforto, porque não tinha experimentado também profundamente o gostinho de como que era a coisa. Aí nesse curso de PNL que teve aqui na cidade de Castelo, eu comecei a entrar mais. E lá também o professor Brito falou assim, cara, você tem perfil de quem é coach. Procura estudar, saber informação que de repente você vai se encaixar. Aí eu comecei a estudar mais mesmo e aquilo foi fazendo muito sentido. E eu via que, de certa forma, meio que já era coach no dia a dia, né? Todo coach era assim, ele se encaixa, pô, isso aqui tem a ver comigo, meio que já a gente age assim, aquilo vai fazendo sentido, vai se encaixando, e a gente vai aperfeiçoando e tomando consciência de algumas coisas que a gente já faz e começa a perceber que é aquilo. Aí eu fiz vários cursos de coach, tive a graça de ter você como mentor em alguns deles, foi muito bom, né? Tanto no de coach como de master coach, também de PNL, de master PNL. Depois eu segui algumas terapias energéticas, fui buscar conhecimento, que é Access Consciousness, e também conhecido como barra de Access, e também estudei um pouco de Reiki, e pesquisei muitas outras coisas, mas curso mesmo eu fiz nessas áreas, né? Cheguei a fazer também curso de hipnose para conhecer mais profundamente sobre a mente humana, mas basicamente é isso, o foco mesmo é trabalhar o coach e um pouco da terapia sistêmica, onde a gente mistura um pouco de todas essas modalidades que a gente conhece e busca trabalhar o ser humano de uma forma geral, né?
focar não só naquilo que a pessoa está sentindo, mas o que está causando aquilo que é o problema da pessoa. Como no caso de hoje, nós vamos falar das emoções. O que tem, às vezes, nos causa sentir certas emoções que, às vezes, a gente não quer, né? E tem emoções, né, os sentimentos que são os bons. E nem sempre aquilo que a gente está sentindo está alinhado com aquilo que a gente deseja. E isso se torna um grande sabotador. Basicamente é isso. Para não se delongar muito, né? Vamos ficar nessa apresentação aí que já está bastante. Falei bastante já. Praticamente uma aula. Né? É o que você falou, né? Às vezes o Brito lá, né, falou com você, né, que você já era um coach, né? Você considera essa entrada sua nesse mercado como uma descoberta vocacional? Como que você entende essa questão da vocação? A vocação é uma descoberta do dia a dia, né? A gente vai percebendo que a gente tem um feeling com uma coisa, né? A gente se identifica com aquilo. Às vezes se identificar também pode ser um problema, né? Mas quando é algo bom que a gente percebe que tem a ver com o nosso eu, com aquilo que é mais profundo da gente, vamos chamar assim, que está alinhado com a nossa essência, né? E aí, com o tempo, se não tiver alinhado, aquilo vai ficando para trás, vai filtrando. Mas quando está, aquilo tem a tendência a permanecer. E aquilo vai ficando e vai crescendo, a gente sempre vai estar buscando, aquilo é como que uma energia que nos alimenta e aquilo vai crescendo dentro da gente. Eu sempre gostei de desenvolvimento humano. Eu tive a graça de, aos meus 14 anos, quando talvez aí seria um período complicado, né? Adolescente, conhecendo outras coisas diferentes que antes só vivia dentro da minha família ali. E aí a gente meio que começa a ser solto para o mundo, vamos chamar assim. Eu tive a graça de conhecer meu primeiro livro de desenvolvimento humano, que foi o livro de um padre lá do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, Lauro Trevisan, que chama-se O Poder Infinito da Mente. E aquele título mexeu comigo. Como assim o poder infinito da mente? Eu já entendi ali que aquilo era uma tática de venda, né? Poder infinito da mente, não é bem assim, né? Mas eu comecei a ler aquilo, tudo fez muito sentido. Aí depois, a partir dali, tudo que era relacionado com desenvolvimento humano, pensamento, eu sempre estava estudando. E aí, a partir dali, eu percebo que começou uma história de desenvolver, de gostar daquilo, de se identificar. Depois, um amigo meu lá em Conduru, morava lá em Conduru, é um interior do interior. Uma cidade deve ter uns 3 mil habitantes aqui. Aí, um amigo meu achou um livro de hipnose no lixo. Mas assim, tava limpinho, certinho. E aquilo falou assim: cara, achei esse livro aí, li, não entendi nada. Falei assim: deixa eu ler esse livro. Não, para pegar para você. Aí eu peguei, li o livro. Como eu tinha lido esse livro do Lauro Trevisan sobre mente consciente, subconsciente, 3 dias depois eu estava hipnotizando os outros na rua. Eu aprendi hipnose lendo. Foi muito bacana. Então, tipo assim, essas coisas, desenvolvimento, tem uma história lá. E aquilo foi crescendo. Quando eu fiz o curso de administração, a matéria que eu mais gostava era psicologia. Psicologia empresarial. Falava ali da parte, sobre a parte de RH, a parte de desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas, eu sempre me encontrava mais ali. E assim sempre foi crescendo. Então, o nosso desenvolvimento, nossa aptidão, nosso talento, é a gente estar atento cada dia e ir se conectando com aquilo que faz sentido para a gente. Deus nos deu, né, um termômetro interior que faz a gente sentir que aquilo expande na gente ou aquilo contrai. Contrai aquilo que nos faz mal, né, que nos diminui, que nos bloqueia. Aí vai ter várias formas de se falar, né? Perfeito. Inclusive, eu ia até te fazer uma pergunta sobre o que você mencionou aqui agora, né? Como que as emoções, de um modo geral, podem nos ajudar no aspecto da realização, né? E outra pergunta que eu queria que você falasse um pouco, se pudesse responder aqui para nós, o que seria essa questão da realização? Porque isso é uma palavra muito ampla, né? Então, com duas coisas que precisam ser elucidadas. Uma é o que é a realização e a outra é como as emoções nos ajudam no sentido desta realização. Bom, vamos falar sobre realização primeiro. Para mim, que é uma experiência que eu percebo, a realização é algo muito pessoal para cada um. É isso que muitas vezes as pessoas acabam confundindo e não conseguindo ser realizadas. Porque ela vê que uma outra pessoa que ela admira, ou um parente, um amigo, alguém conseguiu
estar realizado, o sentimento de realização, por um caminho. E a pessoa tenta trilhar o mesmo caminho, fazer as mesmas coisas, para conseguir ser realizado também. Como se aquele mesmo caminho levasse para o mesmo destino. Só que depois a pessoa fica frustrada. Ela não chega a lugar nenhum, porque aquele resultado que o outro teve não vai trazer satisfação. O caminho que ela precisa percorrer para ter a realização que é pessoal dela, que é única, é um caminho diferente muitas vezes. Talvez passe por alguns pedaços que o outro passou, mas tem as suas individualidades, as suas particularidades. Então, eu percebo que a realização verdadeira, plena, ela está ligada com o nosso eu, com a nossa essência. E como muitas das vezes nós vivemos inconsciente de quem nós somos, nos identificamos demais com a nossa mente tagarela, com os nossos pensamentos, e não com quem de fato somos, né? Falta muito autoconhecimento no mundo, às vezes as pessoas vão por esses caminhos turvos. E aí tem uma realização que não é uma realização plena. Então, o autoconhecimento é que verdadeiramente vai nos levar a encontrar a verdadeira e plena realização. Ser plenamente realizado, a primeira realização que nós vamos ter é buscar o nosso propósito primeiro, que é nos autoconhecer, é viver a nossa essência. É como dizia o Mestre Jesus, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida. E muitas vezes nós perdemos a própria vida como deixando de viver a nossa essência, querendo viver o caminho do outro, a proposta do outro, o jeito lógico que nós vamos aproveitar com os outros, né? Nós não vamos reinventar a roda, não é isso. Nós vamos pegar com o aprendizado, só que nem tudo exatamente, que é o problema muitas vezes que as pessoas querem fazer uma modelagem que é um modelo exato igual ao do outro. A gente tem que fazer modelagem daquilo que o outro tem, que faz sentido para o nosso eu, para a nossa essência, para o nosso eu verdadeiro. Tem que seguir aquele caminho que o apóstolo Paulo falou, né? Provai tudo e ficai com o que é bom. Eu vou olhar aquilo que na vida das pessoas fazem sentido para mim, que se conecta com a minha essência, que o meu termômetro vai fazer eu sentir que aquilo expande, que aquilo cresce, que aquilo está em sintonia com a minha verdade interna, e aí eu vou absorver aquilo. Agora, se aquilo não faz sentido, não entra em ressonância, não vibra, vamos chamar assim, não faz sentido com a minha essência, com o meu eu vou ter que ser filtro, né? Então nós temos que ser esponja, absorver o que realmente é legal e filtrar aquilo que não faz sentido. Então, agora falando das emoções, o que acontece? A nossa visão de mundo, a nossa percepção de mundo, de quem nós somos, da nossa essência, ela vai criar uma pirâmide que vai trazer pensamentos, sentimentos e emoções, que são gerados a partir da nossa visão de eu. Como eu me percebo com relação às pessoas, ao mundo, a minha visão que eu tenho de mim mesmo vai fazer com que eu tenha um certo tipo de pensamento. Vai fazer com que eu olhe para as situações da vida e aquilo vai ter um significado particular para mim. Esse significado particular vai fazer que eu tenha uma emoção que é de acordo com aquele significado. Então, as nossas crenças, o significado que nós damos para a vida, ele vai criar um certo tipo de emoção. Por isso que, às vezes, uma pessoa está numa situação, um acha aquilo super fantástico, maravilhoso, porque ele tem uma percepção, um ponto de vista, um significado, uma interpretação sobre aquele fato, e o outro talvez está triste, está com raiva, não está gostando da mesma situação. Porque a visão que a pessoa tem de mundo, a percepção dela mesma, cria esses filtros, essa percepção. Então, quando nós melhoramos a nossa percepção de eu, quanto mais nós conectamos com a nossa essência e limpamos aquilo que vem de fora, que nos influencia, que muitas vezes não precisa, ou seja, nós condicionamos as nossas emoções com as coisas que estão lá fora, nós vamos viver condicionados. É igual, por exemplo, o amor. O amor, ele sempre vai ser incondicional. Se tem condição, não é amor. Faz sentido? A paz. A paz, ela é incondicional. Agora, quando eu condiciono a minha paz, para eu ter paz, eu vou ter que ter, sei lá, ganhar X. Ou eu vou ter que viajar, ir para uma ilha deserta. Eu estou condicionando a minha paz. Então,
essa condição, ela faz com que, na verdade, eu comece a criar frustrações. Eu frustração, eu fico com raiva, eu fico com medo que aquilo não vai, que eu não vou conseguir aquilo. Aí todo esse fluxo de desequilíbrio emocional começa a acontecer, essa distorção que eu criei através da minha mente, uma falsa ideia de que eu preciso de algo que está lá fora para eu me completar. E não consigo perceber que eu já estou pleno. E às vezes tem mais a ver a nossa vida com desconectar de certas coisas do que se conectar. Porque quanto mais a gente conecta com o que está lá fora, muitas vezes nós desconectamos de nós mesmos. Então nós temos que conectar com as coisas, mas sem deixar de estar conectado com nós mesmos. Perfeito. É um pouco meio que espiritual a coisa, mas eu acho que é aí que as coisas realmente acontecem. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a audiência aqui das pessoas que estão participando aqui da live pela EBRA, Escola Brasileira de Desenvolvimento Humano. Estou entrevistando o Jack Santo. Jack Santo foi um dos nossos alunos aqui, né? O coach, practitioner em PNL, pessoa que já tem uma experiência na área de recursos humanos. Né? Estamos aqui falando hoje sobre o tema as emoções como combustível da realização. Ok? O Jack, você mencionou aí sobre a questão das crenças que disparam determinadas emoções. Né? Então, às vezes as pessoas elas não entendem muito bem isso, né? Que o nosso sistema de crenças, a nossa estrutura, elas funcionam como chave que ligam e desligam determinadas emoções. Né? Como que a gente pode entender essa relação das crenças, das emoções, com aquilo que a gente pretende fazer na vida? Será que se a gente mudar as crenças, a gente muda as nossas emoções? Como que funciona esse circuito para que a gente possa realizar aquilo que a gente quer na nossa vida? Né? Muitas pessoas, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero casar, eu quero ter um relacionamento melhor. Como que, em termos práticos, ela pode interferir no autoconhecimento que você falou, assim, na essência dela, para poder ir na direção que ela quer, que ela tem como meta, como objetivo de vida? Uhum. Então, podemos ver a emoção como um combustível, certo? E ao mesmo tempo que um motor também. Porque o carro ele não anda sem motor, certo? O motor é o que dá movimento, que faz o carro entrar em ação. Então, esse pensamento ele vai gerar essa energia, que vai focalizar, vai criar energia, colocar foco. Quanto mais eu acelero o motor, mais energia, mais concentração eu jogo o motor, mais força ele tem e mais ele anda. Assim é na nossa vida também. Quanto mais a gente tem, por isso tem o poder do foco, né? A gente foca em algo, concentra a energia, aquilo expande. É a força da concentração, a força da atenção. Só que antes disso a gente tem a intenção, que é uma das 7 leis espirituais, né? A lei da intenção e do desejo. Então a gente tem que ter a nossa atenção alinhada com as nossas emoções. Se a gente colocar um combustível que não é do carro no carro, ele pode até andar por um tempo, se é que vai andar. Mas provavelmente vai dar ruim, como se fala por aí, né? Não vai dar certo, vai estragar o motor. Então, quando nós queremos atingir uma meta, um objetivo, nós não temos uma emoção adequada, essa emoção acaba se tornando sabotadora. Porque entra a questão de ganhos secundários, né? Os ganhos e perdas. Então, quanto mais a gente tem consciência do que a gente ganha, a gente perde. Eu sei que para eu emagrecer, ou para fazer academia, o objetivo, eu vou perder de comer, deixar de comer de qualquer jeito. Então, vamos dizer assim, não que seja um desleixo, se não se preocupar com isso, ter o sabor que tanto quer e pagar o preço de fazer os exercícios, se não tiver esse equilibrado, a pessoa não faz. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa tem plena consciência disso. Só que se ela não tiver uma emoção que impulsiona, que motiva, que faz ela realmente entrar, ela não faz. Por quê? A emoção é o motor. E a gente sempre vai estar em algum estado emocional. Nem que seja o estado emocional da apatia, que parece que a gente não está sentindo nada, mas é o estado da apatia, que muitas vezes parece que, não, né, que a pessoa está neutralizada,
que também estar neutro é um outro estado emocional, em algum estado a gente sempre vai estar. Então, mas se esse estado não condiz com aquilo que a gente precisa fazer, ele não tem força, ele não tem concentração, energia suficiente, a gente não vai atingir, a gente simplesmente vai fazer outra coisa. Porque ou a gente vai estar com foco naquilo que a gente escolheu, ou vai estar com foco em uma outra escolha. Porque também é impossível não escolher, assim também como é impossível não tomar decisão. Não decidir é uma decisão. Não escolher é uma escolha. Então, a gente sempre vai estar atrás de uma escolha. Só que muitas vezes uma escolha que está inconsciente, que a gente não presta atenção nos nossos pensamentos, que às vezes estão ali automático, a gente, é aquilo que por algum motivo é importante, a gente fica perseguindo aquilo e não sabe por quê. Aí uma outra coisa que a gente quer, a gente não faz, porque a gente está perdido, sem ter consciência do que a gente está buscando. Então, aí entra de novo a questão do autoconhecimento, da busca de se conhecer, de se questionar, de fazer boas perguntas para si mesmo, e ter pessoas também que nos ajudem a fazer boas perguntas, para se conhecer. Se eu não me questionar, não me auto-investigar, eu não vou me conhecer. Então, eu vejo a emoção exatamente como esse combustível. Ele pode ser um combustível bom, que vai me dar força, como ele pode ser um combustível que vai me tirar da onde eu preciso ir. Perfeito. É uma coisa assim que, você falando isso aí, eu começo a trazer, a resgatar a memória aqui sobre os nossos estudos que a gente faz, né? Uma coisa assim que eu tenho observado é que muitas pessoas são bem intencionadas, né? Você conversa com a maioria das pessoas, né? A pessoa em sã consciência, uma pessoa normal, ela pensa em crescer, ela pensa em desenvolver, ela pensa em investir cursos, ela pensa em investir no relacionamento. Agora eu vejo assim que o grande desalinhamento é o sentimento que ela tem sobre esse pensamento, né? Que é o que você falou aí, sobre o desalinhamento que ocorre. Ou seja, a pessoa ela pensa em ser milionária, mas ela se sente pobre. Ela pensa em ser bem-sucedida, mas ela se sente no seu trabalho incapaz. E aí, com o advento das ciências mais recentes na área do desenvolvimento humano, que a gente pode destacar talvez aí a neurociência, a física quântica, a bioquímica das emoções, a biologia das crenças com Bruce Lipton, ou seja, essas vertentes mais novas começaram a provar cientificamente que se você não tem um sentimento adequado, de nada adianta o seu pensamento. Então isso trouxe o quê? Um componente novo. Porque às vezes nós traçamos meta, traçamos planos, mas os sentimentos nos sabotam. Os sentimentos nos tiram do eixo, nos tiram da rota. E aí, Jack, eu gostaria que se você pudesse compartilhar conosco como alinhar pensamento e sentimento para que ambos estejam unificados e a gente ir na direção dessa realização. Se tem alguma técnica, se tem alguma ferramenta, como que a gente pode calibrar esse alinhamento dentro de nós para irmos na direção que estamos pretendendo? Então, a única coisa que expande, né, as emoções, que elas vão das emoções mais baixas para as emoções mais expansivas, vamos chamar assim, segundo Hélio Couto, a única coisa que aumenta a nossa vibração é o amor. E para a gente chegar no estado do amor, a gente vai passar por vários processos, que um deles é a aceitação, né, e o desapego também. Então, para a gente chegar a alinhar, a gente precisa questionar sobre os nossos valores. A gente precisa alinhar nossa meta aos nossos valores. Por que isso é importante? Porque se não tiver mesmo uma carga, importância verdadeira, e isso vir para a nossa consciência, provavelmente a gente vai se sabotar. Porque aí a nossa zona de conforto, que prefere ficar num modelo do que se arriscar ao novo, que aí vai entrar um grande sabotador, que é o medo, não vai deixar a gente alcançar. Então, você falou uma palavra já de forma diferente,
Por exemplo, o que difere as emoções de sentimento? Então, uma emoção ela pode se tornar um sentimento a partir do momento em que nós começamos a ter consciência das nossas emoções. Então, eu estou com medo. Estou lá tomando banho no mar e, de repente, percebo que vem um tubarão, o meu intestino começa a peristaltar, vem aquele frio na barriga. Então, e quando eu começo a perceber estou com medo, eu já começo a ter um certo poder de controle sobre aquele medo. Mas quando ele está totalmente inconsciente, a tendência é que a nossa mente comece a rodar em cima daquela sensação, ficar vibrando naquilo ali, até vai saber quando. Vai precisar de se sentir lá na areia, seguro, mesmo depois que está lá, vai ter ainda o efeito ventilador, né? Está lá com o ventilador ligado, você desliga o ventilador, o que acontece? Ele fica rodando por um tempo. Então a emoção ela faz isso com a gente. Quando a gente precisa trocar de um estado emocional para o outro, a gente precisa ter paciência. Porque por um tempo o ventilador ainda vai continuar rodando. E muitas vezes as pessoas não têm essa paciência de esperar o ventilador parar. Então precisamos ter essa persistência. E o que vai fazer também algo ter força é a atenção. Não adianta nada a gente ter intenção, vou fazer tal coisa. Seja lá qual for a meta, o objetivo, o sonho, o nome que quiser dar. Se não tiver atenção, que vai fazer aquela energia, aquilo expandir, aquilo crescer, não vai acontecer. Então é uma constância diária que a gente precisa ter de atenção em algo para que aquilo cresça dentro da gente, cresça no nosso dia a dia, a gente começa a enxergar à nossa volta coisas que vão se conectar com aquilo. Por isso que o grande mestre Jesus também falou, né? Orai e vigiai. O orai é a intenção e o vigiai é a atenção. Se eu não estiver atento no meu dia a dia, ficar distraído, né? A distração ela nos sabota. Eu não falo distração aqui no sentido de distrair, que um dia eu falei isso, a pessoa confundiu distração com divertimento, né? Com entretenimento. Mas distração no sentido de não estar com atenção naquilo que é importante. Estar distraído também de forma descontraída, vamos dizer assim, é importante para a gente também se descansar, e se divertir, e ter entretenimento. Só que mesmo o entretenimento, por mais que ele seja bom, se a gente se distrair nele, no sentido de não ficar atento, que tem uma hora para aquilo terminar e começar um outro ciclo, aquilo também vai começar a nos prejudicar. Vai ficar saturado. Então, a nossa atenção é isso, saber mudar de estado, de lugares que a gente vai estar. A gente está vivendo no aqui e agora, né? Aí vamos falar também de estado de presença, porque a gente precisa dessa atenção. Senão, muda alguma coisa no nosso contexto, e a gente continua se comportando, agindo, pensando de uma forma como a gente estava antes em um outro ambiente, em um outro contexto. E aí aquilo não vai fazer sentido nenhum. A gente precisa usar o nosso poder de adaptação e se encaixar aí em cada lugar de acordo com a necessidade, sempre com atenção que conecta o momento que nós estamos vivendo com a nossa intenção. Né? E deixar mesmo que isso expanda esse desejo, para que a gente consiga, assim, usar a lei da intenção e do desejo. É por aí. Perfeito. E você falou sobre a questão do medo, né? Medo é uma energia anti-realização, né? O medo, né? Eu vejo as pessoas assim, a questão da ansiedade, né? O que é ansiedade? Ansiedade é o medo de que as coisas não aconteçam como imaginamos ou como não estamos gerando uma expectativa e ficamos ansiosos se aquela expectativa não sai como gostaríamos que ela saísse. Né? Então, é o que? A ansiedade ela tem raiz no medo. Né? E você falou de Jesus, né? Tem uma palavra, um versículo bíblico que eu gosto muito, que diz o seguinte, que o amor perfeito lança fora todo medo. Né? Então, realmente, o amor né, você corroborando aí com o que você falou, o amor, de fato, é uma energia que lança fora o medo e um excelente combustível para a realização. Né? De fato. E agora, como alcançar esse amor? Né? É uma pergunta aqui que eu gostaria de trazer, né? Porque, Thiago, tudo bem, você e o Jack estão falando que o amor, tem que vibrar o amor.
E como se conectar com esse amor? Como trazer esse amor à tona? Como trazer esse amor que vai expulsar esse medo, que vai servir como uma mola propulsora para onde queremos chegar? Pergunta boa, hein? Top. Então, eu percebo o seguinte, que tudo que é condição impede o amor. Porque o verdadeiro amor, ele é incondicional, certo? Então, como que eu chego ao amor? O próprio jeito de se amar verdadeiramente, que é de forma incondicional, já responde. É só a gente não colocar condições. E como que nós vamos viver esse amor? Nós vamos viver o amor verdadeiramente a partir do momento que nós começarmos encontrar com o nosso eu, com a nossa essência, me aceitar, me conhecer, estar em paz com esse eu sou, né, com quem eu sou, estar em paz com isso. Aí eu vou estar trabalhando esse auto-amor, buscando essa gratidão com esse Criador que me deu essa possibilidade de existir dessa maneira que é única, né, que é imagem e semelhança do próprio que nos criou. E com o amor com o outro, eu vou começar verdadeiramente experimentar a partir do momento que eu começo a conectar a minha essência com a essência do outro. Encontrar a minha essência na essência do outro. E começar a enxergar o outro para além daquilo que até mesmo ele ou eu tenho de noção de quem ele é. Saber que toda noção que eu tenho do outro não é quem o outro é. O outro é muito mais do que isso. Assim também, toda noção que eu tenho de eu, de quem eu sou, não é quem eu sou. Quem eu sou está muito para além da minha percepção. Se tirar a minha mente, aquilo que eu penso do meu conhecimento de mim, quem eu sou, então eu não sou mais ninguém, e muitas vezes nós começamos a achar que nós somos nossos pensamentos. Estamos tão identificados com os nossos pensamentos que aí nós começamos a criar limitações, bloqueios. E aí começamos a viver condicionados por aquelas ideias. E aquela mente fica ali tagarela, repetindo toda a vida. Então, uma forma da gente desenvolver esse amor é nos dissociar da nossa mente. É saber que a gente está para além dessa mente. Nós precisamos olhar essa mente não como ver através dessa mente. Como se ela fosse um óculos e agora essa visão da mente também faz parte de mim. Mas eu preciso olhar como um observador. Como aquele, não só que vê, mas aquele que percebe. Que aí eu vou conseguir olhar para além daquilo que a minha mente consegue perceber. Igual você falou aí, as pessoas criam, né, expectativa no futuro. E toda expectativa não atingida vai ter frustração. Isso é uma lei do universo, né? Se a expectativa não foi atingida, frustrou. A nossa essência, ela trabalha num nível mais acima. Ela trabalha no nível de esperança. Então, qual a diferença de esperança para expectativa? A expectativa, ela espera assim, isso vai acontecer assim, 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 no dia tal, tal hora, tal, tal. Ela cria um molde fechado e ela não aceita que seja diferente. Porque a nossa mente, ela racionaliza muito e fica daquela forma. Já a essência, ela espera de uma forma aberta. Eu quero o resultado específico. Ter um novo emprego, ter o carro, ter o apartamento. Mas ele não se importa, a nossa essência, com a forma que aquilo vai acontecer. Ele entende que o universo, que a vida tem vários caminhos de nos entregar algo. Então, ele é, de uma certa forma, a esperança desapegada. Estou falando aqui de uma esperança, né, no nível bem espiritual avançado. Por isso que a fé, né, que é diferente de crença, que a crença da mente é baseada no passado. A crença, ela é baseada em indicadores. Isso, mais isso, mais isso, eu acredito que vai dar isso. Então tem algo que me dá indicadores, né? Uma linguagem até do ramo empresarial, né? Cadê os indicadores? Mas a crença é isso, ela precisa de indicadores. Já a fé, não. A fé, ela está para além dos indicadores. Nada me mostra que eu possa ter um apartamento novo, uma casa nova, mudar de emprego. Mas eu espero, eu confio. Aqui eu tenho uma certeza, independente de algo me mostrar que aquilo ou não.
como está escrito lá em Hebreus 11, né, a fé é a esperança daquilo que não se vê, ou seja, eu não tenho indicadores, nada me prova que algo é possível, e mesmo eu não vendo caminho nenhum que me leve a alguma coisa, eu consigo aceitar que aquilo é possível. É um acreditar mais que está mais no nível do saber, da sabedoria, do que do conhecimento. E também é uma outra diferença. A mente vai trabalhar com o conhecimento e a nossa essência vai trabalhar com a sabedoria, que é aonde ela usa o conteúdo da mente de uma forma mais expansiva, de uma forma que não é presa aquilo ali. Enquanto que a nossa mente, muitas vezes, que ela é muito boa, mas o problema é que ela mente ao ponto de ela criar um falso eu. E aí, esse falso eu usurpa, né, toma posse do lugar da nossa essência, e aí é o pecado original. É onde surgem todos os nossos problemas. Né? O nosso falso eu. Ou seja, aí a partir desse falso eu, nós começamos a criar uma visão toda distorcida do mundo. Tudo que eu vejo agora é falso. É algo forjado, é algo que eu criei. Criei uma falsa imagem de quem eu sou. Complexo, né? Complexo, mas eu acredito muito nisso que você está falando mesmo, assim, o conceito ele está claro, né? Mas a gente vê que na prática o grande desafio é como é que eu vou ativar a minha fé, como é que eu vou sair do estado do medo, né? Realmente isso eu acredito que é uma coisa que acontece com qualquer ser humano, né? E a gente viveu agora um momento, né, Jack? Estamos ainda superando esse momento onde essa relação do medo, da fé, ela foi aflorada, vamos dizer assim, né? Porque as questões financeiras, econômicas, o futuro incerto. Mexeu com toda a estrutura, né? Mexeu com a roda da vida do povo. Mexeu com Mexeu com toda tudo. o circuito de emoções, né? Como combustível da realização. Como que você atravessou esse momento, ou está atravessando ainda, na sua experiência pessoal, para poder prosseguir em direção às suas metas, seus objetivos? Então, sabendo-se que, segundo alguns estudos, só existem duas forças antagônicas no mundo, que é em cima do que você falou, né? O amor perfeito, ele não tem medo. Então, o medo, ele bloqueia o amor. Né? Então, tem vários especialistas espirituais que estudam, que dizem que existe amor e medo. Ao contrário do que muitos pensam que o oposto do amor é o ódio, outros falam que é o poder, alguns estudos ensinam o quê? Que existe o amor e o medo. E que esse medo, ele se manifesta de várias formas. Uma das formas que o medo se manifesta é o ódio. Então, o ódio, que muitas pessoas confundem com o oposto do amor, na verdade é uma manifestação do medo. A raiva, o apego que é? É o medo de perder. A raiva o que é? A pessoa está sendo contrariada, está com medo de que a vontade dela não seja feita. Então, por trás, se nós formos buscar, vai ter medo. Então, buscar, de certa forma, que eu tenho buscado o quê? Desapegar. Uma das coisas que eu desapeguei, por exemplo, é que eu comecei a trabalhar com serviço contratado. Antes eu queria ficar mais livre e solto, e eu desapeguei dessa ideia de trabalhar só autônomo. Eu vi que era um momento de buscar outras oportunidades, e muito pelo contrário do que eu esperava, foi muito melhor. Então, hoje eu estou trabalhando um trabalho fixo e também continuo com os trabalhos de atendimento. E antes aquilo parecia tipo assim, que ia na contramão. Então, desapegar de uma ideia que parece ser a salvação do mundo e que às vezes não é. Então, é uma coisa que ajuda em qualquer momento que a gente precisa passar por esse processo, se a gente quiser crescer espiritualmente. E não é à toa que todas as grandes denominações religiosas, os grandes mestres pregam isso, é o desapego. Porque quando nós ficamos apegados, eu não falo desapego só material, não.
é principalmente apego à nossa mente. Apego àquela ideia que está na nossa cabeça e que aquilo fica ali agarrado, como antigamente tinha aqueles discos que ficava rodando ali, né? Fica ali rodando, roda, 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 não fica igual um ratinho ali naquela rodinha, né? A corrida dos ratos, e não sai do lugar. Porque nós ficamos associados demais a uma coisa e não damos espaço para o novo. Então, com alguns estudos que eu aprendi que existe infinitas possibilidades, e toda vez que eu me apego a uma, eu só estou me limitando. Tudo que a gente tem, na verdade, é um ponto de vista. E se a gente permitir que outros pontos de vista possam povoar a nossa mente, o nosso coração, nós vamos ter possibilidade de ter expansão. Agora, quando eu ficar fechado, que eu penso é isso e eu não abro mão, fico apegado, aí todos os problemas começam a vir. Né? Então, foi um momento muito de desapego de muitas coisas, muita mudança. Só que quando a gente consegue chegar nesse desapego, ele vai criando uma porção de outras coisas. A gente consegue alcançar paz interior. Quando a gente desapega, a gente consegue aceitar. Muitas coisas vão acontecendo em decorrência. Quando eu aceito, outras coisas acontecem também, então vai criando um efeito cascata. Então eu tenho buscado isso, soltar, né? Como o Hélio Couto ensina, soltar. Ele usa esse termo, que nada mais é do que desapegar. Não ficar resistindo àquilo que a vida nos apresenta. Muitas vezes nós resistimos, não aceitamos, não, assim eu não quero, né? Da expectativa, eu quero daquele jeito que eu tinha esperado. Então, uma das formas que me ajudou muito a ter uma vida mais tranquila, com verdadeira realização e alcançar onde eu queria, chegar onde eu queria alcançar, é não criar expectativa. Esse negócio de criar expectativa só serve para nos frustrar. E para eu não criar expectativa, eu preciso o quê? Desapegar de um resultado que eu espero. Então, puder deixar algo que vai deixar com que as pessoas, fazer com que as pessoas realmente tenham uma vida mais plena e cheguem realmente na autorrealização que elas buscam, é desapego e aceitação. Essas duas palavrinhas andando junto, elas fazem milagres. O Richard Bandler, né, que é o co-criador da PNL, o pai da PNL, um dos pais da PNL, né, ele e tantos outros lá, o Gregory Betts, aquela turma lá, ele de uma vez ele trouxe uma informação interessante que diz o seguinte: olha, o medo da altura que uma pessoa adquire pode estar muito relacionado, em alguns casos, ao medo do crescimento. Olha só que coisa interessante. O medo do escuro ao medo de confiar. Porque quando você não vê, você tem que ativar sua fé, ativar sua confiança. Então é impressionante como essa questão essa atmosfera, né, esse sentimento do medo, ele pode assumir formas alternadas, ou seja, manifestações emocionais e de sentimentos distintas, mas que a raiz é o medo. Né? O medo da morte, por exemplo, né, em alguns os budistas, os mais espiritualistas, dizem que é uma das camadas mais profundas a serem alcançada. Então, na verdade, muitas vezes a pessoa ela tem um medo de morrer e ela manifesta medos alternativos, né, medo de confiar, medo de acreditar, medo de prosseguir, porque na verdade ela tem medo de morrer. Né? Então isso é muito interessante, né? É um assunto que daria para falar sobre, né, um fórum aqui, né? Eu estou falando com o Jack Santo aqui, Jack Santo, coach, practitioner em PNL, está trazendo um pouco da sua bagagem de experiência aí. Jack, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, bem capiciosa. Você tem alguma ferramenta, alguma técnica em particular que você poderia compartilhar aqui para a gente trabalhar nessa questão emocional e ir em direção à realização? Alguma ferramenta, alguma prática, alguma coisa que você pode compartilhar aqui? Sim. Então, ferramentas existem inúmeras, né? Mas a melhor ferramenta que nós temos sempre vai ser consciência. Ter consciência das coisas. Nós não conseguimos interferir
em algo que está subconsciente, ou seja, que eu não tenho consciência. Aquilo que eu não tenho consciência eu não consigo alterar, até porque é como se eu não enxergasse, como se eu não percebesse aquilo. Então a gente passa por um processo, uma sessão de coach, terapia, que dá consciência para as pessoas. E essa ferramenta nada mais é do que formas de nos trazer consciência. Tá? A roda da vida vai fazer o quê? Vai fazer você trazer consciência de como que está a sua vida de uma forma geral, com aqueles pedaços que estão ali determinados. E para a gente ter consciência, trazendo aqui, já como estamos falando de emoções hoje, uma coisa bem bacana de se estudar, de procurar saber, ou fazer sessões de terapia, coach, sei lá, com quem entende, depende de cada um, porque tem pessoas que não querem estudar, prefere ir lá e contratar alguém para poder aplicar alguma coisa, por isso que eu estou falando assim. Mas quem quer estudar, buscar se informar, buscar consciência, é sobre a escala de David Hawkins, que foi um psiquiatra norte-americano, que ele estudou uma forma de medir as emoções. Medir mesmo. Ela é medida em hertz, né? Que é um ciclo assim, é um hertz. Aí tem emoções que vão de 20 hertz, que é a mais baixa, no caso da escala que ele criou, que é a vergonha, que é a emoção mais baixa que tem, que ela tem 20 hertz, ou seja, 20 ciclos por segundo. É a vibração mais baixa. E a vibração mais alta de todas seria um amor, né, iluminado, o amor incondicional, aquele amor verdadeiro, que é a pessoa que consegue chegar no grau de iluminação que chega a 700 Hz. Então nós vemos aí uma diferença muito grande, de 700 para 20. E na época que ele fez o estudo, ele percebeu que a maioria da população estava com um padrão, ou seja, aquilo que ela vivenciava na maioria do tempo da vida dela, o padrão dela, a gente chega no padrão, aquilo que é a maior parte do tempo, né? O padrão da maioria das pessoas era abaixo de 200. E sendo que 200 é onde os milagres começam a acontecer. Que o 200 é a vibração da coragem. Vou mostrar aqui uma escala, como que ela funciona aqui, ó. Começa aqui de 20, vocês podem baixar na internet, só vocês pesquisar escala das emoções de Hawkins, tá? Então, a mais alta vai do 700. E aí nós temos aqui, ó, para a gente ler aqui, ó. Depois... Jack, só um instantinho, deixa eu só te interromper. Então explica aqui para as pessoas entenderem. Nós, seres humanos, nós emitimos uma vibração. Isso. Que é medida em hertz. É o nome que foi dado. Isso. Pode chamar de hertz ou de ciclos. Ou seja, dentro de 1 segundo, ela dá um ciclo. Só que aí o menor ciclo, a quantidade de ciclo que tem na emoção, seria 20. Quer dizer que está baixa demais. O normal seríamos aí a gente vibrar em 700. Então, quando você está tendo um sentimento de vergonha, essa vibração está num nível baixo, medido em hertz. Isso. E quando você está vibrando o amor, você, por exemplo, a paz, essa vibração está mais elevada. Só para as pessoas entenderem, não é isso? É isso aí. Então, a vibração mais baixa é a vergonha, a mais alta é a iluminação. É amor, paz e iluminação. No meio do caminho, nós vamos ter várias aqui, ó. Vamos pegar aqui a escala, ó. A segunda é a culpa, que é um grande sabotador. Né? Depois nós vamos ter tristeza, medo, desejo, né? A manifestação do medo aqui da raiva, orgulho, coragem, que está lá em 200, que é onde os milagres começam a acontecer. Porque aí é onde a pessoa começa a entrar mesmo na parte mais positiva da escala. Abaixo disso, ó, raiva, orgulho, medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha. Vamos chamar assim de emoções negativas. São emoções que elas nos fecham, elas nos diminuem, elas nos sabotam. Ela pode chamar de vários nomes, ou seja, elas são prejudiciais. Ela atrapalha a gente a conseguir aquilo que a gente quer, a gente viver pleno e feliz. Nós poderíamos dizer que o certo seria a gente vibrar lá na vibração do amor, que seria 528, né? Porque nós não somos imagem e semelhança do Criador? E Deus não é amor? Então, nossa frequência perfeita é o amor. Só que quando nós criamos essas distorções, né, nos identificamos com os problemas, ficamos fora de nós, nosso dia a dia, buscando soluções aonde não está, que é fora de nós mesmos, aí nós começamos a criar esse conflito. Aí nós olhamos para nós mesmos, para as pessoas, e começamos o quê? A não aceitar.
querer que as coisas fossem de uma outra maneira, começamos a criar resistência. Quanto mais a gente resiste, mais a gente se fecha, menor é a nossa vibração. E quanto menor a nossa vibração, né, mais a emoção ela fica... Então existe aí uma frequência que é pequena, por exemplo, a pessoa menor a realização. Seria essa frase. Né? Quanto menor a vibração, menor a realização. Isso aí. Só que tem a frequência, que vamos dizer assim, que é uma sintonia, vamos falar que vamos chamar assim, a identidade da emoção. E tem também a intensidade. Porque às vezes a pessoa ela está com uma emoção boa, mas a potência dela também é fraca. Então não vai adiantar muito. Então, qualquer emoçãozinha negativa que vem, aquilo chega e faz com que a pessoa caia. Não se sustenta. Então a gente precisa o quê? Para poder intensificar, colocar a nossa atenção no estado emocional que a gente deseja chegar. Então a nossa atenção que vai amplificar a emoção que a gente precisa. Só que tudo isso a gente precisa ter consciência. Você já ouviu falar sobre um profissional, o Joe Vitale? Sim. Ele explica que sobre a questão da vantagem acumulativa. Por exemplo, se você exerce o poder da gratidão, você agradece, acorda, começa a semana na segunda-feira agradecendo. E você agradece também na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ele diz que essa energia ela vai acumulando e aí essa potência que você falou, ela aumenta. Ou seja, depois de 2 semanas que você está agradecendo, quando surge uma emoção que vai te botar para baixo, você está com a resistência melhor. Por quê? Porque é como você já se blindou depois de ter exercido uma prática de agradecer todos os dias. Ou seja, às vezes a gente não vai nessa direção, muitas vezes porque a gente não tem disciplina. A gente sabe do que precisa fazer, sabe do que precisa fazer para manter essa vibração elevada, só que a gente mesmo se sabota através do que? Do nosso viver, né? A gente não faz a prática, a gente aprende com um profissional, aprende com um mentor, assiste o vídeo e falta disciplina. O nosso cérebro ele foi feito para nos dar mais do mesmo, né? Só que ele vai começar a nos dar mais do mesmo a partir do momento que ele criar o hábito. Então a gente precisa às vezes ficar por um período repetindo algo, né? Entrando nesse processo com atenção, até que o nosso cérebro pense assim, opa, isso aqui faz parte, isso é bom, eu estou tendo esse ganho. Se ele não tiver um ganho e não enxergar o ganho, ele não vai querer fazer, que o nosso cérebro ele fica, né, buscando uma troquinha. Por isso a gente pergunta no processo de coaching, né, o que você vai ganhar alcançando essa meta? Como que você vai comemorar? Né, como que você vai retribuir isso? Porque para nossa mente entender que aquilo realmente vale a pena e colocar atenção plena para aquilo realmente acontecer. Então, por isso que existem também algumas técnicas igual dos 21 dias, né? Outros de 40 dias, e cada um vai ter uma modalidade que vai fazer maior sentido. Porque eu sigo uma filosofia de que nem tudo que serve para um serve para o outro. Então tem que ficar muito atento a isso, porque senão a gente enrijece os processos e as coisas não acontecem. A gente tem que estar aberto. As ferramentas elas estão aí para nos ajudar, mas as ferramentas é como um martelo, né? O martelo não vai pregar o prego sozinho. Então a nossa mente, vamos chamar que seria o ápice da ferramenta que nós teríamos, ela sozinha, por ela mesma, ela vai fazer um estrago, no máximo. Agora, quando a nossa mente está conectada e ela está ligada à nossa essência, com consciência de quais são os nossos valores, nossos princípios, aquilo que verdadeiramente nos completa e que não nos diminui, aquilo que expande, aquilo que completa e não diminui a gente, né? Não retrai, não nos bloqueia, uma forma de explicar, vai sim somar. Agora a mente solta ali vai dar problema. Porque, como eu disse antes, ela tem tanta capacidade ao ponto dela criar uma mentira. E essa maior mentira que nós podemos criar é um falso eu. Porque a partir daí, todos os nossos problemas vão ser criados a partir desse falso eu. Porque nossa visão de mundo vai ser criada a partir disso.
Então, a ferramenta é indispensável. As ferramentas. É bom, ajuda. Fica difícil conseguir as coisas sem ela, mas também não ficar preso às ferramentas. Se às vezes uma ferramenta não vai ser a melhor ideia, vamos buscar outra. E ter mais ferramentas é muito bom, porque se toda ferramenta que a gente tem é apenas um martelo, todo problema que a gente encontra, a gente vai achar que é prego. Já ouviu esse termo? Então, não podemos ficar enxergando tudo como um prego. Tem coisa que é prego, tem coisa que é parafuso, né? É fechadura, abridura. Então, a gente tem que estar aí aberto a se conectar com as coisas de acordo com o que elas são, de forma que isso não deixe da gente viver a nossa essência. Perfeito ou imperfeito? Não, perfeito, é isso aí. Você tem que ter. Agora o conceito 4.0 é o fitness adaptativo, né? Capacidade de você se adaptar ao fit seu, né? À medida que as coisas vão se transformando, você tem que se livrar, se desapegar, na verdade, como é que é? Desaprender, reaprender e aprender novamente, né? Ou seja, a realização depende agora de um nível de flexibilidade enorme, né, Jack? Isso que você falou aí, resumo tudo em desapego. Aprender é desaprender. Aí você desaprendeu, agora você tem que aprender a aprender de novo. Então, todos esses ciclos de mudança, ele vai ter que passar por isso. O novo, ele só vai verdadeiramente acontecer na nossa vida a partir do momento que a gente desapegar do velho. Pode usar outra palavra, eu estou usando a palavra desapego, mas você pode usar a palavra desconectar do velho. É uma percepção, é uma palavra. Mas a questão é que, de alguma forma, a gente vai ter que deixar aquilo. Principalmente se a gente estiver falando no mundo material, né? Porque no mundo físico, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. É uma lei. Perfeito. Né? Então, quando a gente vai transmutar do mundo invisível para o mundo visível, a gente vai ter que lidar com essas limitações. A gente vai sair de lá da potencialidade pura, onde tudo é possível. Nesse tudo é possível, né? A gente escolhe um ponto, eu quero isso, intenção e desejo. Eu escolho isso, coloco atenção, e aquilo começa a expandir, vem as emoções, o desejo, quando a gente começa a entrar em ação, perceber o que se conecta com aquilo, para a gente poder realizar. E aí, o que acontece, na verdade, é daquilo que tudo que era possível, é uma certa limitação. Não uma limitação ruim, é uma limitação que de tudo que eu podia escolher, eu escolhi isso. E a atenção, ela é desapego. Se você parar e assim, como você está falando que a atenção é desapego? Como que é a atenção? Eu vejo a atenção da seguinte forma, ó. Como é uma forma interessante das pessoas expandirem a dinâmica da atenção na vida delas. Quando eu casei, eu coloquei foco na minha esposa. Ao ter colocado foco, escolhido, ter dado atenção a ela, o que eu fiz? Eu tirei a atenção de todas as outras pessoas que eu poderia ter escolhido. Então, a atenção, o foco, tem mais a ver com dizer não para as coisas e sim para uma única coisa. Então, é por isso que muitas vezes é difícil a gente ter atenção. Quando a gente vê uma coisa, se conecta com aquilo, olha para aquilo, e se a gente ficar dividindo a nossa atenção em várias coisas, a nossa atenção começa a ficar fraca. E é isso que muitas vezes faz com que a gente não atinja nossos objetivos. Nossa atenção ela está fragmentada e ela vai perdendo força. Então, a atenção, né, vigiar o que a gente quer é primordial também. Só que muitas vezes a pior coisa que nós fazemos, que nós deixamos de vigiar, é vigiar aquilo que nos tira do nosso centro, do nosso eixo, fazendo com que nós deixamos de ser quem nós verdadeiramente somos. Aí começamos a botar atenção numa coisa e outra, perder a nossa própria vida. E começamos a viver a vida dos outros, uma vida fantasiosa que nós criamos com a nossa mente e que não é verdadeira. Então, a primeira atenção que nós precisamos ter é na nossa essência, naquilo que verdadeiramente é o primordial, né? É o princípio de tudo. A partir daí, a vida tem uma tendência, quando nós buscarmos focar na nossa essência, a ser uma vida verdadeiramente de felicidade, né? Simples assim. Complexo e simples ao mesmo tempo. Não é fácil, mas não precisa ser fácil. Basta valer a pena.
Perfeito, Jack. Pô, muito bacana ouvir essa construção sua que você está fazendo aí sobre a questão da realização. Nós estamos caminhando para a etapa final. Gostaria de que você pudesse, né? Se você tivesse que dar uma mensagem, né, para as pessoas, né? Eu estou vendo assim muitas pessoas ainda que estão sofrendo, né? Estão passando por momentos de turbulência, de mudança, de transformação. Semana passada eu resolvi tirar um dia para fazer networking, né? Ou seja, eu coloquei umas 20 pessoas que eu iria eu ia tirar o dia só para conversar com amigos e pessoas conhecidas e perguntar como que elas estavam, o que elas estavam fazendo. E, para minha surpresa, né, a grande maioria disse o seguinte para mim, falou assim, olha, Thiago, eu estou me readequando, estou me readaptando, as coisas tão diferentes. Então, eu vejo ainda, o Jack, que as pessoas ainda estão um pouco inseguras com esse cenário, né? E o que você poderia dizer para essas pessoas, né, que estão aí se recuperando de um luto ou se recuperando de uma perda financeira? Qual é a mensagem, né, relacionada a essa temática que a gente está conversando aqui sobre a questão das emoções, a realização? Qual é o grande conselho, assim, na sua percepção, o ponto-chave assim que vai ajudar muitas dessas pessoas? Eu usaria uma frase de Jesus. Vou usar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E uma parte também lá que Jesus fala, que ele diz o seguinte, o reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, nós precisamos buscar esse reino de Deus que está dentro de nós mesmos. E nós vamos encontrar esse reino na nossa essência, naquilo que nós verdadeiramente somos. Quando nós nos despojarmos daquelas ilusões que às vezes a gente coloca na nossa cabeça. Que é quando a gente vê algo que o outro está feliz com algo e que de repente aquilo não faz sentido nenhum para a gente. E a gente quer ficar feliz também com aquilo que o outro ficou. Nós ficamos buscando muito uma realização fora da gente e esquecemos de buscar algo que está dentro de nós. Eu poderia resumir isso como uma história, né, uma alegoria, uma lenda do hinduísmo, que dizia assim que Brahma, é uma forma de expressar, né, estava triste, se é que um deus poderia ficar triste, né? Que para os hinduístas, Brahma seria o deus dos deuses, que para o catolicismo seria o Deus Pai, vamos dizer assim, o Criador. Ele estava triste porque o homem estava profanando o sagrado, né? E o ser humano, como templo do sagrado, estava profanando o corpo, as ideias, ele estava profanando o sagrado. E ele se reuniu com todos os deuses, os anjos. Nós precisamos impedir que o homem continue profanando o sagrado. Então vamos aqui achar uma solução para nós não deixar que o homem continue profanando o sagrado. E aí as pessoas começaram a dar sugestões. Vamos esconder o sagrado que está no ser humano no mais profundo do oceano. E aí Brahma falava, não, mas o homem vai desenvolver tecnologias e ele vai encontrar. Então vamos esconder no mais alto de uma montanha, mas também o homem vai achar. Vamos esconder no mais profundo de uma floresta, de uma caverna. Nada fazia sentido. Até que uma pessoa teve um dos deuses deu uma solução assim, já sei o que vamos fazer. Vamos esconder o sagrado dentro do próprio homem, que ele vai procurar em tudo quanto é lugar e não vai achar. Então, às vezes, acontece isso com a nossa vida. Nós ficamos procurando soluções em todos os lugares e não procuramos naquilo que é o mais óbvio. Aí, o óbvio que ignoramos é que é, muitas vezes, a solução dos nossos problemas. Que é buscar Deus dentro da gente mesmo, que é buscar a nossa essência. Não está lá fora. Lá fora pode ser uma representação que me leva de novo a me conectar comigo. Se eu ver a estátua de um santo, o que representa Jesus, alguma coisa, aquilo tem que me levar a refletir para eu voltar para dentro de mim.
não com aquilo que está lá fora, que é o que vai ser a minha solução. Todas as respostas estão dentro da gente mesmo. E aí precisamos fazer o que Jesus nos ensinou, né? O homem insensato constrói a sua casa na areia. E o homem sensato constrói na rocha. A rocha na verdade, na essência, naquilo que é firme. E às vezes nós ficamos construindo muitas coisas na areia da nossa mente, racionalizando demais, e isso não leva a lugar nenhum. Aquilo é tudo passageiro, fugaz, como diz lá no Eclesiástico, né? Então que nós busquemos coisas que realmente fazem sentido, conectar com aquilo que é essência. Presta atenção dentro do corpo, daquilo que a gente sente, né, no sentimento, e deixa esse termômetro fazer sentido. A gente vai perceber como algo não está ligado com a nossa vida, porque aquilo vai nos incomodar. Quando nos incomoda, é um alerta de que aquilo não está certo, né? O sinal vermelho do semáforo. Quando tiver verdinho, está de boa, vamos abraçar. Mas é buscar dentro, né? O reino está dentro de nós. A solução está muito mais próxima do que a gente imagina. Perfeito. Oh, nossa, bacana demais. Eu acredito muito nisso, né? A minha crença, de fato, corrobora com essa questão. Jeff, muito bacana ouvir isso de você, vou estar batendo um papo com você. Poxa, o papo está tão maravilhoso que nós até atravessamos aqui o tempo que eu tinha disponível, porque realmente esse assunto aqui é um assunto que alimenta a alma, né? A minha vibração... Eu confesso que a minha vibração, ela aumentou os hertz aqui, conversando com você. E espero que tenha aumentado também na vida de todas as pessoas que participaram aqui da live, né? Participaram desse momento conosco. Tá? A gente ficou tão agarrado aqui no assunto que a gente não prestou mais atenção que deveria ter depois nos comentários, mas é poder entregar um conteúdo mais aqui, né? focado, né? Eu estava percebendo ali, os comentários bacanas. Exato. Alguém quer fazer alguma pergunta aí pro Jack, aí quer falar alguma coisa, né? Então, já que a gente já colocou atenção nisso, né? Pois é. Deixa eu ver aqui. Eu percebi, cara, nas suas postagens aí também que você está postando. Né, dizendo aqui, eu morro de medo de morrer, né? Ou seja, essas questões inerentes às emoções, elas estão ligadas, né, a cada um de nós, né, que estamos passando por isso, né? E realmente o reino de Deus, né, que está dentro de nós, né? Tem uma passagem que eu gosto muito de Abraão, né? Que Abraão tem Deus fala para Abraão, fala assim, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra onde eu te mostrarei. Mas em hebraico, a frase é ler-lerá, que traduzido significa, sai-te para ti mesmo. Ou seja, né, a pessoa tem que fazer uma viagem para dentro de si. Né, o grande caminho, né? O reino de Deus, né, não é algo que se pode ver, está lá, cá, né? Jesus falou sobre isso. Porém, eu vos digo que o reino dos céus, o reino de Deus está dentro de vós. Não é isso? Isso aí. Maravilha. Isso aí. Jack, olha, satisfação conversar com você, tá? Show, top. Perguntando essa live vai ficar salvo, ó. Isso. Fala aí o seu Insta aí para o pessoal aí, se alguém quiser te procurar, quiser mandar um direct para você. Qual é o seu Instagram? Jack Santo. Vou digitar aí para a galera aí. Isso. Digita aí para a galera, se alguém quiser procurar o Jack, saber mais sobre a experiência dele na área de desenvolvimento humano. Isso aí. Então, cara, eu agradeço, cara, de coração, top demais, satisfação estar com você mais uma vez, sempre essa energia positiva aí, esse coração amoroso, top demais. Estou vendo suas últimas postagens ali com foco mais na espiritualidade, né? Bacana demais. Através disso que a gente acabou chegando nisso, né? 14 anos na área executiva, fazendo coaching, e agora eu tô com uma pegada mais
terapêutica, vamos dizer assim, mais espiritual. Realmente é um... A gente vai mudando, né, Jack? Jack, um grande abraço, meu amigo. Um abraço. Tudo de bom. Satisfação aí, tudo de bom, tá? Sucesso. Sucesso Vamos sempre. continuar o contato, tá bom? Vamos. Um abraço a todos que participaram. Gratidão a cada um de vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pela comunhão aqui no contexto, né? Quase uma comunhão aqui, pela participação. E até a nossa próxima live. Semana que vem vai ser com a Merit Sá, ativista quântico. Merit Sá. Um grande abraço, tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau.